Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao episódio de retrospectiva aqui do Caos do Vale, episódio extra. Um dos meus episódios favoritos, porque, né, é o episódio que eu trago algumas informações que deixam meu coração quentinho, sabe? Ai, gente, eu quero começar agradecendo por esse ano. As temporadas que saíram esse ano, que foram a sexta, a sétima e agora a oitava, né? A gente tá na oitava temporada. Tem sido incrível, tem sido maravilhoso. Eu sou muito grato, principalmente porque eu não sei se vocês se lembram, mas no final do ano passado foi quando eu anunciei que esse ano a gente finalmente teria 2 episódios por semana, por conta dos apoios lá da Orelha e tal, e eu tava com muito medo, tava muito preocupado, pensando, gente, será que o pessoal vai assinar mesmo? Será que eu só não vou ter o dobro do trabalho e ninguém vai estar nem aí? Muito pelo contrário, vocês super me abraçaram e tal. Então, ai, gente, muito, muito, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado por recomendarem o Caos do Vale para as pessoas. Saibam que vocês são os maiores responsáveis pelo crescimento do podcast. Não tem nada melhor do que o boca a boca, não tem nada melhor do que o, entre aspas, né, esquema de pirâmide. Então, por favor, continuem. Só isso que eu peço. Continuem recomendando para os amigos. Se ouvirem algum episódio que você acha apocalíptico, manda pro pessoal, manda no grupo da família, porque funciona, gente. Funciona e funciona melhor do que qualquer algoritmo. Saibam disso. Então é isso, eu vou fazer o episódio bem na dinâmica que eu fiz no ano passado, né? Trazendo algumas estatísticas, trazendo, né, os highlights, mas também respondendo algumas perguntas que eu separei aqui. Eu tinha publicado a caixinha de perguntas. Mais uma vez teve muita pergunta repetida, então vou dar uma filtrada aqui, tá bem? Então vamos começar pelos números, né, gente? O ano passado eu fiquei muito chocado, porque simplesmente nas estatísticas do Spotify deu que a gente tinha ganhado 999% mais ouvintes, mais streams e mais seguidores. E aí eu fiquei, né, caraca, nunca que no próximo ano vai ser algo próximo disso, porque, né, 1000% a mais, sabe? Só que vocês conseguiram, gente. Esse ano a gente teve 853% mais ouvintes, 991% mais streams e 778% mais seguidores. Ou seja, a gente segue lá em cima, graças a vocês. Outra coisa que aconteceu graças a vocês é que a gente ficou quase 50 semanas nas paradas de podcast do Spotify Brasil. Ou seja, a gente teve nas paradas do Spotify Brasil o ano inteiro. Porque se for somar as semanas que passaram depois do lançamento dessa retrospectiva do Spotify, a gente já bateu o ano inteiro nas paradas. A gente também entrou nas paradas da Apple Podcasts em alguns momentos, e não só nas paradas do Brasil, mas paradas fora do Brasil e tal. Eles não comentaram quantas semanas foram, mas estivemos lá. E a posição mais alta que a gente teve no Spotify Brasil foi o 4º lugar mais uma vez. O tão sonhado top 3 ainda não veio aí, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Eu fico muito feliz de contar pra vocês que Caos do Vale, em alguns momentos desse ano, foi o 4º podcast de ficção mais ouvido do Brasil. E é isso, tô no céu, né? Vamos continuar falando mais alguns numerozinhos aqui? Ai, gente, eu tô emocionado de contar essas coisas. O Caos do Vale esteve no top 10 de 15 mil ouvintes, ou seja, 15 mil pessoas teve o Caos do Vale ali no top 10. Esteve no top 5 de 9 mil ouvintes e no top 1 de 900 ouvintes. Gente, isso é surreal, foi um grande surto pra mim quando saiu essa retrospectiva do Spotify, porque muita gente marcou o Caos do Vale, repostei todo mundo lá com carinho, fiquei muito feliz, fiquei muito emocionado, fiquei pensando, meu Deus, eu tô repostando demais, mas gente, era o meu dia de vocês livrarem de mim, entendeu? Então eu fiquei, ai, caraca, muito feliz mesmo. Saiba que eu tô contando esses números aqui pra vocês com o coração muito quentinho. E, obrigado, gente, obrigado. Acho que a última estatística que eu quero trazer aqui é que 85% dos ouvintes descobriram o Caos do Vale esse ano. Então, a gente segue sendo, e isso me deixa muito feliz mesmo. Pra mim é uma alegria muito grande ter esse projeto que é tão especial pra mim sendo abraçado dessa maneira. Tá bem?
Mas vamos lá, vamos pra nossa primeira categoria, que é a categoria do episódio mais ouvido. O ano passado, o episódio mais ouvido era um episódio chamado Trisal. Graças a esse episódio, muita gente conheceu Causos do Vale e tal. E eu fiquei muito surpreso, eu falei, caraca, né, esse é o episódio mais ouvido. E eu tô muito surpreso em anunciar que o episódio mais ouvido desse ano, rufem os tambores, é o episódio Tico Teco, gente. Tico Teco, vocês têm noção? Eu tô muito surpreso. Aparentemente, gente, esse episódio furou a bolha, porque muitas pessoas que não são LGBTs chegaram até esse episódio, não sei como, e a gente recebeu vários comentários e tal, e é simplesmente o episódio mais ouvido desse ano. E em segundo lugar, eu preciso trazer o segundo e o terceiro lugar, porque, gente, não tem como. O segundo lugar é o episódio Recepcionista com Chico Felitti. Ô, mozão, saudade, Chico, apareça mais vezes. E o terceiro lugar é o episódio Marmita com Me Conte Uma Fofoca. Ou seja, os 2 episódios que a gente teve esse ano com convidados estão lá no topo. E é isso, gente. Vocês acreditam? Ai. Enfim, eu ainda não entendi o Tico Teco, eu não sei quem publicou em algum lugar, não sei se caiu em algum grupo de Facebook, eu não sei o que aconteceu, eu sei que esse é o episódio mais ouvido desse ano disparado, assim, tanto que ele tá até distante do segundo lugar, que é o episódio com o Chico Felitti, que foi um grande surto, assim, sabe? As pessoas abraçaram muito esse episódio, teve muito ouvinte do Chico que conheceu o Causos do Vale através desse episódio e tal, e acabou ficando, que é bom. E, bom, é isso. Vamos para a primeira pergunta? A primeira pergunta que fizeram foi: em 2025, podemos esperar um feat com a Déia Freitas? Ai, gente, vocês sabem que é meu sonho, né? Inclusive, eu me senti muito profeta, porque o ano passado me perguntaram, né? Ai, com quem você faria feat? 2 pessoas que eu falei que eu faria feat acabou rolando esse ano. Uma delas quase rolou, mas por um conflito de agenda acabou não rolando esse ano, mas vai rolar no próximo ano, assim espero. E como eu falei, se eu soubesse eu teria adicionado mais pessoas nessa lista, né? E uma dessas pessoas é a Déia Freitas. E eu já comentei lá no Instagram, eu cheguei a conversar com a Déia e no presente momento ela não tá participando de podcasts que não seja da Amazon por questões contratuais. Mas muitas águas tem pra rolar aí até 2025, então vai que rola, né, gente? A gente torce muito, eu também sou muito fã da Déia, então seria um sonho realizado ter ela aqui no Causos do Vale. Então torçam por mim, e se porventura você tem contato com a Déia Freitas, faça essa ponte, tá bom? É isso, próxima pergunta. Teve algum caso que você ouviu os 2 lados? Sim, gente, o caso Laranja, que tem parte 1 e parte 2, que é aquele caso do amigo que descobre que o namorado do amigo tá traindo, enfim, vai lá ouvir. Tem um episódio muito seu fã também, que é aquele da cantora, que a gente recebeu a resposta do fã-clube. E... eu já ia esquecendo. Gente, tem um que é a continuação de um caso que por muito tempo foi o top 1 aqui no Causos do Vale. Tem um episódio aqui chamado Vizinha, e essa história eu achei que seria a top 1 esse ano, mas por alguma razão não foi, né? Enfim, mas eu não sei se vocês sabem, mas tem a parte 2 dessa história na Aurelo. A gente recebeu o e-mail do marido da mulher lá, da Evangélica. Ele mandou um e-mail enorme pra gente, um e-mail um pouquinho desaforado também. Enfim, e aí vocês conseguem ouvir a continuação, né? O Vizinha parte 2 lá no Aurelo. Escuta, gente, vale muito a pena. Vocês não têm ideia. Enfim, próxima pergunta. A próxima pergunta não é bem uma pergunta, né? Tem muita gente pedindo mais episódios por semana. E, gente, eu queria muito que tivessem mais episódios por semana. Só que, infelizmente, eu não vivo só do podcast no presente momento. E a grana que eu recebo através da Aurelo não é a minha renda principal. Eu trabalho de segunda a sexta, também estudo teatro, o que acaba tomando um bom tempo da minha vida. Então, enquanto o podcast não é a minha forma de renda principal, enquanto o podcast não paga as minhas contas, porque ainda não paga as minhas contas, eu não tenho como abandonar essas outras coisas para focar 100% aqui no podcast e ter mais histórias por semana. É um desejo, obviamente. Adoraria que o Causos do Vale fosse responsável por gerar minha receita,
Mas infelizmente isso ainda não tá rolando. E, pô, conto com o apoio de vocês. Se vocês puderem me ajudar, façam o apoio de vocês lá no Orelo. É só R$11. Esse dinheiro ajuda pra caramba. É um dinheiro que eu tô me programando pra investir em várias ações no próximo ano e tal. Ações que permeiam estar em outras plataformas, em outros formatos e tal. Então, por favor, acessem lá. Além de ser apenas R$11, você tem acesso ao nosso quadro 18+, você tem acesso a causos exclusivos, causos esses que nunca vão vir para as plataformas públicas e tal, nunca vão se tornar públicos, então esses episódios só estão lá. E é isso, gente, com esses R$11 vocês me ajudam pra caramba, tá bem? E aproveita enquanto é R$11, hein? Vai que aumenta em algum momento da vida, né? Inflação. Enfim, vamos para a próxima categoria? A próxima categoria é o episódio mais compartilhado. O ano passado foi o episódio Doutor, que é o episódio de um médico chamado Age, né? A pessoa que mandou o caso teve um date com ele, acabou acontecendo um acidente no meio do caminho e tal. E, enfim, pelo visto o pessoal gostou muito desse episódio. E esse ano, eu acho que não é nenhuma surpresa, né? Mas rufem os tambores aí. O episódio mais compartilhado é o episódio Tico-Teco, gente. É isso, zero surpresa, né? Não tem como. Como eu falei, eu não tenho ideia do que aconteceu a respeito desse episódio. Mas é isso, gente. Furou a bolha e eu só fico feliz, né? Fico feliz. Gostaria de que todas as pessoas que ouviram esse episódio tivessem permanecido aqui com a gente, tá? Algumas permaneceram. Mas é isso. Muito obrigado pra quem fez a pirâmide. Enfim, mas retomando as perguntas, eu recebi muitas mensagens de carinho, muitos elogios, muita gente elogiando minha voz, e vocês sabem que eu fico boiolinha quando elogiam minha voz, né? Então, muito obrigado, gente. Eu li todas as mensagens e todas elas chegaram como um abraço aqui pra mim, então... Ai, obrigado, gente. Eu amo. Enfim, próxima pergunta. Tem algum caso que você tem certeza que é fic? E aí eu vou emendar com uma outra que mandaram. Já descobriu que alguma história é fake? Ai, gente, obviamente, né? Só que o que acontece? Pra eu contar de uma maneira convincente pra vocês, por mais que vocês tenham o livre-arbítrio de vocês de acreditar ou não, eu preciso acreditar naquilo que a pessoa mandou pra mim, entendeu? Então, eu converso com a pessoa antes de escrever o roteiro, etc e tal. Geralmente, né? Às vezes eu não consigo ter o contato da pessoa, eu respondo, a pessoa não responde mais e tal. Mas quando há essa troca, por mais que o caso, a história beire um pouquinho o caô, eu super converso com a pessoa e troco com ela e tiro as minhas dúvidas pra contar na maior riqueza de detalhes possível, pra que no final das contas eu consiga entregar um episódio bom pra vocês. Então é isso, eu opto por acreditar em tudo que eu recebo e conto como se aquilo fosse uma verdade, porque é isso. Eu acho que só assim pra gente ter uma troca legal, e é sobre. Próxima pergunta. Tem algum caso que você gostaria que tivesse acontecido com você? Ai, gente, é muito doido isso, né? Porque tem muita história difícil aqui no podcast, né? Mas eu acho que eu só consigo pensar em um. Eu não lembro o nome do episódio. Se você lembrar, coloca aí nos comentários. Mas o episódio de uma mana trans, que ela conheceu um cara, e aí o cara começou a dar dinheiro pra ela e tal, porque a esposa dele falou que tava tudo bem se ele se relacionasse com outras mulheres desde que fossem garotas de programa. Então, mesmo essa trans não sendo garota de programa, o cara, né, começou a dar dinheiro pra ela, e aí ela foi, pegou o dinheiro e deu pra uma outra amiga dela alugar uma kitnet, né, alugar uma casa. E eu achei maravilhoso, né, e eu adoraria que alguém quisesse me pagar. Não, me recalculei a rota aqui, gente, não. Aliás, eu gostaria que tivesse acontecido comigo a parte do dinheiro, ponto. Não precisava ter sexo envolvido, não, tá bom? Só me dê dinheiro que eu fico feliz. Enfim. Próxima pergunta. E a continuação do caso da Silene? Ficou com Deus? Não ficou com Deus, gente. Não ficou com Deus. Eu tô pendente de ter uma conversa com a Silene o ano inteiro. A gente não conseguiu conversar e tal. Mas eu preciso trocar com ela pra pegar alguns detalhes específicos do caso dela. Então vai vir aí. Pra quem não se lembra, Silene é o caso daquela mulher que
ela pegou uma IST do marido e tal, e depois que houve todo o desenrolar da história, ela se descobriu uma mulher lésbica e tal. Tanto que algumas pessoas até falaram, não, ela não é lésbica, ela é bissexual, porque ela se relacionou com o marido, etc e tal. Mas, gente, calma. Espero contar a parte 2 da história dela, que vocês vão entender o porquê ela é uma mulher lésbica mesmo. Enfim, próxima pergunta. Você já teve algum problema judicial por conta das histórias? Vou emendar com uma outra. Você já se incomodou com alguma história, tipo alguém envolvido descobrir e pedir pra tirar? Já fizeram uma pergunta semelhante a essa o ano passado, e não, eu tomo muitos cuidados na hora de escrever o roteiro, e esses cuidados não é nem só pra resguardar a pessoa que mandou o caso, mas também pra me resguardar e tal. Então, eu acho muito difícil eu ter algum problema judicial por conta das histórias. Mas se tiver também, tenho muito ouvinte advogado, tá? Então, então vai dar certo. E já rolou de uma pessoa se incomodar, mas não pedir pra tirar. Mas se pedir pra tirar também, eu vou conversar com a pessoa pra gente chegar no meio do caminho, porque no final das contas, os cuidados que eu tomo na hora de escrever o roteiro, eu acredito que me garantem a permanência do episódio aqui pra vocês. Pra não falar que nunca tirei um episódio, tirei o episódio Zé Droguinha, que todo mundo vive me perguntando desse episódio, mas foi por outras razões, não foi por conta de gente pedindo pra tirar. Tá bem? E aí eu vou emendar numa outra pergunta aqui que eu devia ter falado ela já. Alguém se reconheceu em algum episódio e mandou mensagem? Sim, gente, o Caos Vizinha parte 2 foi exatamente isso. O que aconteceu foi, eu não lembro onde eu contei essa história, mas eu acho que eu comentei com vocês de que... eu acho que eu devo ter contado no próprio episódio. E aí esse episódio só tem lá no Orelo. Mas qual que foi o lance? Eu lancei o episódio Vizinha, e aí do absoluto nada, uma ouvinte mandou mensagem pra mim no direct e falou, pô, eu achei essa história muito parecida com uma história assim, assim, assado. Essas pessoas do caos são essas aqui? É esse casal aqui? E, gente, era. Só que eu não ia falar, né? Eu não ia chegar no ouvinte e falar, sim, esse casal sim e tal. Aí eu falei, olha, eu não tenho como te passar essa informação, mas se você acha que são essas pessoas, manda o episódio e tal. E aí essa pessoa mandou, e algumas semanas depois e tal, eu recebi um e-mail do marido da moça lá que tá envolvida no caos, e ele mandou um e-mail gigante, desaforado até, como comentei. E aí foi isso. E aí ele não pediu pra tirar, ele só pediu pra contar a versão dele, que é uma versão que coloca em xeque tudo que a mulher falou e tal. É uma doideira. Então, gente, corre lá no Orelo e escuta a Vizinha parte 2. Sério, vale muito a pena. Enfim, próxima pergunta. Quando teremos episódio de 30 minutos? Oi, gente, adoraria. Mas contando caos, assim, sem convidado, eu acho que é difícil. É difícil, né? Tem que tirar muito leite de pedra pra ter um episódio de 30 minutos aqui. Mas quando tem convidado, tem episódio de 30, de 40 minutos. Então, eu acredito que na próxima temporada a gente já consegue retomar esse lance de ter convidados. E aí, acho que vai ter pelo menos uns 2 na próxima temporada, assim espero. Tá bem? Enfim, próxima pergunta. Qual episódio te deixou de boca aberta? Ai, gente, foram 2. A parte 1... foram 2 que é da mesma história, né? A parte 1 é um episódio chamado Traição, que é de um amigo que fez com que a pessoa que mandou o caos, né, terminasse com o namorado. E aí tem a continuação, num episódio chamado Escada. E, gente, pra mim essa história é péssima. E é uma história novelística até, no final das contas. Porque... enfim... um surto. Um surto, escutem lá. A parte 1 é Traição e a parte 2 é Escada. Tá bem? Vamos para a última categoria do dia, gente? A categoria é Episódio Mais Comentado. No ano passado, o episódio mais comentado foi um episódio chamado Muito Seu Fã, que é um episódio a respeito da cantora. E graças a Deus, vocês pararam de atormentar a minha vida perguntando quem diabos é a cantora. Tá? Já me perguntaram até se alguém acertou quem que era a cantora, e óbvio que alguém já acertou, mas eu não vou falar, né, gente? Poxa vida, eu acho que o mínimo que eu faço aqui é manter o sigilo a respeito das coisas que vocês me mandam e tal, então é isso, não tenho como contar, tá bom? Mas rufem os tambores aí, qual será que foi desse ano?
O episódio mais comentado esse ano foi o episódio Marmita, com Me Conte Uma Fofoca. Gente, esse feat, nossa senhora, eu fico chocado até hoje que ele aconteceu e tal. E é muito engraçado, porque o pessoal ficou com muita dó de mim e tal, por conta do Thiago, falando, nossa, o Thiago maltratou o Jonah, não sei o que, o Jonah tão bonzinho. E, gente, eu super surfei na onda, tá tudo bem, eu amei, foi incrível, foi a realização de um sonho total. E foi um grande surto, porque tem muitos ouvintes do Caos do Vale que escutam Me Conte Uma Fofoca. Então, quando eu anunciei, quando o episódio saiu, foi um grande surto. Teve muita gente que assinou o Caos do Vale na Aurelo pra ter acesso antecipado a esse episódio e tal. E, apenas gratidão, meu muito obrigado pro Thiago e pra Duda. Foi maravilhoso e tô muito feliz que esse foi o episódio mais comentado desse ano. Tá bem? Próxima pergunta. Seu episódio favorito segue sendo o Europa? E aí vou emendar numa outra. E qual foi o seu episódio favorito de gravar esse ano? Gente, acho que meu episódio favorito segue sendo Europa. Eu queria muito receber mais histórias da Madalena e tal. Inclusive eu não sei nem por onde anda, nem ela e nem a pessoa que fez a ponte entre a gente e tal. Então, se você estiver ouvindo isso, manda um e-mail pra mim, tem meu WhatsApp lá no e-mail que a gente trocou, vamos trocar mensagem, tá bom? E qual foi o meu episódio favorito de gravar? Gente, não tem como, né? Acho que foram os episódios de convidado, mas em especial do Chico Felite, porque... gente, eu e o Chico é um caso à parte, né? Não tem como. Não tem como, inclusive a gente se encontrou 2 vezes depois de ter gravado o episódio, foi incrível, o Chico é uma pessoa incrível, muito simpático e aí é isso, sou apaixonado mesmo. Próxima pergunta. Você já contou alguma história sua dizendo que era de um personagem fictício? Fizeram essa pergunta ano passado também, e a resposta é não. Eu tinha feito a promessa de que quando saísse o 100º episódio, eu ia contar um caos meu. E olha só, o próximo episódio é o 100º episódio, ou seja, né, é isso, vem aí, gente. Vocês queriam ouvir um caos meu? Pois vem aqui no próximo episódio que vai ter. Enfim. E vamos para a última pergunta desse episódio? Como funciona a criação do roteiro? Você descreve com uma riqueza de detalhes imensa. Gente, é um trabalho que às vezes é super minucioso e às vezes não, porque eu dependo muito das pessoas que mandaram a história responderem meu e-mail, responderem minha mensagem no WhatsApp. Então, eu literalmente tiro leite de pedra e tal, e converso super com as pessoas que estão dispostas a conversar comigo e tirar as dúvidas e tal. E tomo algumas liberdades pra resguardar as pessoas e pra me resguardar também e tal. E tomo algumas decisões pra criar uma dinâmica naquilo que eu tô contando pra vocês e tal. E todas as pessoas que me mandam e-mail, que me mandam as histórias, são cientes disso e concordam com isso. Então é por isso que a gente tem esse resultado final, porque é um trabalho de muito esmero. Às vezes as pessoas falam, nossa, você nem deve demorar e tal, o episódio tem só 15 minutos. Mas, gente, dá trabalho. E dá muito trabalho, saibam disso. Enfim, acho que foi isso, gente. Acho que não esqueci de nenhuma pergunta e tal. Caso eu tenha esquecido, pode mandar aqui nos comentários, que aí eu respondo. Mas, mais uma vez, muito obrigado por esse ano. Muito obrigado por tudo, pelo carinho, pelos abraços, pelas pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, pelos eventos que eu tive a oportunidade de participar por conta do Caos do Vale. Fui na parada, fui no primeiro encontro de podcasters do YouTube Brasil, fui na CCXP, enfim. Muito, muito, muito obrigado por tudo que vocês me proporcionaram esse ano, me proporcionaram por Causas do Vale. Deixa aqui o meu beijo, o meu abraço. Espero muito, muito, muito contar com o play de vocês no próximo ano, tá bem? E é isso. Até o ano que vem.